Vamos falar mais um pouquinho sobre esse novo governo dos Estados Unidos, sobre a governabilidade de Joe Biden. Eu e Lorival Santana estaremos agora numa conversa com o Tiago de Aragão. Ele é pesquisador do Centro de Estratégia e Estudos Internacionais e diretor da Arco Advice. Tiago, muito obrigada por nos atender. Uma boa noite. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, Tiago, vamos traçar então o cenário de Joe Biden a partir do que vimos hoje nos Estados Unidos. Invasão ao Congresso dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que temos os republicanos garantindo maioria no Senado. Também temos já a maioria que já era garantida dos democratas, no Senado, democratas também na Câmara, portanto, o legislativo garantindo a governabilidade de Joe Biden. Porém, a gente viu uma oposição feita pela própria população nas ruas. Isso pode interferir na governabilidade de Joe Biden ou dar até mais poder moral para Joe Biden, de alguma forma, desfazer aquelas políticas feitas por Donald Trump? Olha, primeiramente, quando um presidente ele tem o controle das duas casas, obviamente isso facilita em muito. Mesmo que o resultado na Geórgia tivesse diferente, que os republicanos tivessem mantido a maioria no Senado, o Biden ainda estava em situação confortável, porque muitos republicanos, eles são senadores republicanos e são pragmáticos e aceitam o debate e o diálogo de uma forma mais fácil. Muitos deles já se colocavam em oposição a Trump já há muito tempo. Então, só o fato de ter o equilíbrio já dava a Biden esse poder. É um poder muito grande você ter tanto a Câmara quanto o Senado. Isso facilita em muito. Agora, não quer dizer que vai ser uma presidência tranquila. Você tem uma população muito polarizada, você tem o atual presidente Trump inflamando essa população e dificilmente ele deixará de fazer isso quando deixar o cargo. A saída do cargo tende a ser uma situação traumática, então o que a gente viu hoje pode ser indícios do que nós vamos ver, talvez até de uma forma piorada no dia 20, e a partir de então nós ainda vamos ver durante um tempo uma base inflamada que corresponde a aproximadamente 1/3 dos eleitores que votaram em Trump, ainda carregando esse ambiente de que tiveram fraudes, etc. E isso deve acarretar uma dificuldade para o Biden. Agora, por outro lado, qualquer dificuldade de polarização, ela consegue ser mais facilmente contida com o desenvolvimento econômico e com o crescimento econômico. Então, cabe a Biden, não só pelas narrativas e políticas públicas e também não se colocar à frente de diálogos de embate contra Trump, etc., mas também promover um crescimento econômico que possa apaziguar um pouco mais a polarização americana. Lorival? A gente, enquanto falava com o Tiago Aragão, enquanto ouvia o Tiago Aragão, estávamos vendo o Mitt Romney, né, o senador republicano, estava falando, ele que foi candidato em 2012 e que foi o único senador republicano que votou a favor do impeachment de Donald Trump, e é sobre isso que eu quero falar, o Partido Republicano, quer dizer, é o partido que representa a população conservadora dos Estados Unidos e que agora fica cindido, quer dizer, uma parte desse eleitorado, né, passa a apoiar, continua apoiando o presidente Trump, e o Partido Republicano ou se reinventa enfrentando o presidente Trump, ou pode cair na irrelevância. Quais as chances que você vê para o Partido Republicano nos próximos anos, Tiago? Olha, o Partido Republicano ele já está percebendo, e hoje já foi um dia importante disso, de que certas posturas devem mudar. Então, no fim das contas, o episódio vergonhoso de hoje, ele acabou trazendo muito mais prejuízo para o Trump do que qualquer tipo de vitória, porque ele viu o ultra-leal vice-presidente Mike Pence se colocar contrário a ele. Mike Pence falou há pouco que a violência não vai vencer, que a liberdade venceu e que o Congresso vai mostrar ao mundo que é uma casa da democracia. Outros senadores republicanos estão tomando a mesma atitude. A Ana Cristina Niceta, ela é assessora especial na Casa Branca, acabou de pedir demissão. O Robert O'Brien congratulou o Mike Pence mais cedo pela coragem que ele teve no Congresso. Então, vários nomes de peso. O Steven Mnuchin, secretário do Tesouro, ele também tuitou contrário à violência e ao que aconteceu, dizendo que a democracia prevalecerá. Então, vários pesos pesados, tanto do governo Trump
quanto dos republicanos, nas últimas horas, se colocaram frontalmente contra o que ocorreu. Isso mostra que o partido, ele, ou intuitivamente já está começando a se remodelar dentro de uma normalidade, mas isso vai ser um processo de anos, porque na política, por mais que a memória tende a ser mais curta do que fora dela, o Partido Republicano vai ficar marcado por muitas decisões que tomou durante esses últimos anos, mas membros importantes do partido, e o Romney vai ter um papel importante nessa reordenação do partido, vão passar a fazer uma meia-culpa, vão tentar desacreditar um pouco o passado recente e o envolvimento deles, e cada vez mais nós vamos ver o tom em relação ao que foi o governo Trump ser cada vez mais acusatório por parte de vários membros importantes do Partido Republicano. Vai ser uma tentativa de se remoldar perante a opinião pública. Então, Thiago, pelo cenário que você traz para a gente, Donald Trump sai desse episódio extremamente enfraquecido. Seria o fim político dele, então? Olha, é mais um episódio, está sendo um fim político lento, porque a própria velocidade desse fim político está sendo prejudicada pelo próprio Trump. No dia que ele perdeu as eleições, o Trump ele era, naquele momento, o republicano mais influente nos Estados Unidos disparado. Ou seja, era o prêmio de consolação? Era, mas era um prêmio poderoso, que colocava ele como o mais importante republicano no momento. Desde então, ele vem perdendo poder por conta da postura dele em relação às eleições, a acusação de fraude sem apresentar evidências, e a apresentação de evidências não é algo que eu estou falando ou que você falou, é algo que a corte americana disse. E à medida que o tempo vai passando, culminando no episódio de hoje, isso tem um impacto profundamente negativo para o Trump, porque não existiria nenhuma forma do episódio de hoje trazer alguma vitória para ele. Foi um ato que, por si só, pode ter uma simbologia grande, e claro que umas pessoas mais fanáticas nos Estados Unidos e outros lugares do mundo aplaudem, mas ela não leva a lugar nenhum, nem a possibilidade remota de uma vitória. E se existia alguma possibilidade remota que, por meio de telefonemas da Casa Branca, ele pudesse mudar a ideia de alguns senadores republicanos, isso caiu por terra por meio da postura dele hoje em relação ao episódio no Congresso. Thiago de Aragão, ele é pesquisador do Centro de Estratégia e Estudos Internacionais e diretor da Arco Advice. Thiago, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado.